Muito bom dia, minha amiga Hilda. Como é que vai minha Alemanha? Está frio ou está quente? Aqui tá mais ou menos, não tá nem tão frio, nem tão quente, e o sol está hoje aqui de manhã o sol está aqui surgindo, né, então ainda dá para Muito bem, viver. dá para ver aí pelo seu semblante É, solar né. que ele saiu, né? E nós É, estamos exato. aqui tentando substituir as meninas com o programa, né? A Casa Espírita segundo Jesus e segundo Kardec, de responsabilidade do Centro Espírita Leon Denis, aí do Rio de Janeiro, e a Amália, a Helena, a Rosângela, infelizmente, não vai participar hoje, mas a gente vai tentar fazer o programa aqui junto com a minha querida Hilda, da Alemanha. E aí a gente começa com o Evangelho, certo? E o Evangelho de hoje, nós pensamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 8, uma mensagem do Espírito de Verdade em Harvard, 1863. E ele nos diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, e a alma serena, e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos sofre, se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Graças a Deus. E aí a gente vai pedir à nossa irmã Hilda que seja a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo, em forma de prece. Então, a todos este momento que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedimos para que nos unimos num pensamento só, nos ligando ao Pai, agradecendo por mais esse dia de sol, esse dia É de esse. chuva, esse dia que nos traz oportunidades de tarefa. Agradecemos a essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre as nossas responsabilidades no grupo espírita, sobre os nossos deveres e esse sentimento de dever cumprido que cada um de nós deveria ter.
Pedimos aos bons espíritos que já estão presentes que possam nos guiar neste trabalho, para que possamos encontrar a palavra certa, a palavra que nos esclarece, a palavra que também nos consola nos momentos difíceis. Gratidão, meu Deus, por tudo que já somos, por tudo que já temos. Que assim seja. Então, hoje, Graças né, a Deus. É é, isso. nós vamos fazer o capítulo 334. Você quer que eu leia? Pode ler. Aí, antes de você ler, eu quero aqui mandar um abraço e um beijo forte para a Patrícia, para a Ana e para a Vera, que já Então estão aí aí. com a gente, né? Nessa sexta-feira pré-carnaval, e aí estamos começando estudando o Evangelho de Jesus. Mas nós estamos estudando o livro dos médiuns, é isso? No seu capítulo que fala das reuniões das sociedades. É o item 334, não é isso, Hilda? Exato, exato. Então, vamos ler aí, por favor, que a minha vista é curta. Não, bom dia, né, novamente, né, as meninas que já estão lá, e hoje vamos ser só nós 2 mesmo, mas nós vamos, nos esforçar aí para passar a mensagem que as outras também sempre passam. Então tá, vamos lá. Tudo o que dissemos sobre os médios, em geral, aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Essas, todavia, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais, que nascem dos próprios laços que unem seus membros. Tendo sido frequentes os pedidos de esclarecimentos sobre a organização destas, nós os resumiremos aqui em algumas palavras. O espiritismo, que mal acaba de nascer, é ainda diversamente apreciado, muito pouco compreendido em sua essência, por um grande número de adeptos, para oferecer um laço poderoso entre os membros daquilo que se poderia chamar uma associação. Este laço só pode existir entre aqueles que nele veem um objetivo moral, compreendem-no e aplicam-no a si mesmos. Entre aqueles que nele apenas veem fatos, mais ou menos curiosos, não poderia haver um laço sério, colocando os fatos acima dos princípios. Uma simples divergência na maneira de encará-los pode dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, sobre a questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Também deve notar que, por toda parte onde eles se encontram, uma confiança recíproca os atrai uns para os outros. A benevolência mútua que reina entre eles exclui o vexame e o constrangimento, que nascem da suscetibilidade, do orgulho, que se irrita com a menor contradição, do egoísmo, que tudo reclama para si. Uma sociedade onde tais sentimentos fossem partilhados por todos, onde se reuniriam com o objetivo de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na esperança de ver coisas mais ou menos interessantes ou para fazer prevalecer sua opinião, uma tal sociedade, dissemos, seria não apenas viável, mas insolúvel. Continua, né? A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos homogêneos, deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem ter em vista a multiplicação através de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia religará todas as opiniões e unirá os homens no mesmo sentimento de fraternidade que traz é o cunho da caridade cristã. Você quer que eu comece? Assim, eu posso fazer uma eu vou começar falando, repetindo, fazer uma revisão do que nós já falamos, né. Porque neste item, né, começa falando das dificuldades de uma reunião mediúnica, né,
que a causa está nos membros, né, na dificuldade de convivência que é. Aí continuando, que a gente já falou sobre isso, né, nas 2 últimas, dos últimos estudos nós falamos sobre essas dificuldades que existem na reunião mediúnica. Aí ele fala assim: "Olha, o que o que a gente tem que fazer para conseguir, vencer essas dificuldades, né?". Então ele vem falar da perseverança e do trabalho, né. E aí como vencer? Compreendendo o espiritismo. Ele fala assim: "Olha, tem que compreender a essência, né, que essa essência se firma nos ensinamentos de Jesus". Né, então compreendendo a moral de Jesus e a praticando também, porque ele também coloca num texto, né, que é compreender e praticar, em todos os lugares e também no centro espírita. Então ele vem falar: "Olha, vocês compreendendo, praticando no dia a dia, nós vamos conseguir vencer essas dificuldades". Assim nós falamos nas outras aulas muito sobre isso, né. E eu queria trazer aqui para dar uma lembrança aqui para a gente relembrar, o que Jesus não falou sobre essa moral, né, porque ele falou assim: "Olha, os fariseus perguntaram assim para Jesus: "Qual o maior mandamento?", né. Então ele falou: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro mandamento. Este é o maior e o primeiro". Aí ele fala: "O segundo é bem semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos". Então aqui ele já fala, a gente sabendo, né, amar a Deus e amar o próximo, aí já é um meio de vencer as dificuldades, né. E a oi, Alô, Lu. bom dia, Lu. Bom Como é que dia, está Lu. você? Como é que Bom está a dia. nossa Áustria maravilhosa? Hoje nós estamos internacionais, né? Só A internacional. Alemanha, a Áustria e o Brasil. E aí, menina, como é que está você? Está tudo bem, querida? Graças a Deus, brigando com a técnica aqui, mas a gente não pode desistir, né, pessoal? A gente vai tentando até o último momento. Essa é a nossa meta. É, Hoje Exato. maravilha. É Então, isso Lu, a mesmo. gente já leu o capítulo 334, o item, e eu estava fazendo um resumo do que a gente falou até agora, né. Então eu falei das dificuldades da reunião mediúnica e estou falando para a gente compreender, como a gente compreender a moral, de Jesus, né, para vencer essas dificuldades. Aí eu estava aqui, né, nessa parte, vencendo as dificuldades nos grupos mediúnicos. Você quer falar alguma coisa? não, meu amor, eu vou pegar o gancho, vou continuar ouvindo, né, Tá para bom. mim pegar Maravilha. o gancho. Mas a gente vai pegar um gancho e fazer o seguinte: o nome do programa é A Casa Espírita, segundo Jesus e segundo Kardec. E aí, por uma estranha coincidência, nós temos hoje o Brasil, onde o espiritismo é vasto, é maravilhoso, é fácil de fazer, né? Até certo ponto a gente tem essa facilidade toda. E aí nós temos 2 países onde o espiritismo nasceu, quer dizer, na Europa, de uma forma geral, a Alemanha e a Áustria. E a proposta do programa é a Casa Espírita segundo Jesus e Kardec. E aí a gente faz uma pergunta, principalmente para que vocês possam resolver. Na Europa, de uma forma geral, em 2 países onde tem uma cultura, é possível fazer esse espiritismo segundo os preceitos que Jesus nos trouxe através do evangelho dele e o que o Kardec, através dos espíritos, trouxe para nós? Como é que vocês aí na Europa, de uma forma geral, conseguem conciliar, já que a Europa já não é tão assim religiosa, tão católica como é o nosso querido solo brasileiro? Quais as dificuldades que vocês enfrentam para a implantação, principalmente da casa, segundo Jesus e segundo Kardec? Vamos começar com a Lu e depois a gente vai com a querida Hilda. Pode ser, Lu? Eu pedia que você começasse com a querida eu, Sim, estou no celular e eu vou ajeitar ele aqui, vocês vão me dar maravilha. estou ouvindo, tá? Tá Pessoal, Tá bom. bom. celular. Isso É, aqui é o esforço da estudante para participar da aula, tá? E eu já estou de obrigada. leite. Bom dia, Maria Aparecida. Então, Tavares, né, respondendo a sua pergunta, como eu estava falando antes da moral, como a moral é importante, né, de Jesus, esses ensinamentos de Jesus. Aqui na Europa,
As pessoas, porque nesse item ele fala, né, aquele grupo que se atém aos fenômenos e não à moral. Aqui, quando o grupo é só de brasileiro, então é mais fácil falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, sobre a moral, sobre Deus, né, falar sobre a prece, fazer prece. Quando, ela mesclada, é a palavra certa, né, a brasileiros e alemães, eh, a dificuldade que eu falo do meu grupo e não falo daqueles alemães que já estão já há muitos anos, porque existe, mesmo, né, grupos, que nós temos um grupo que praticamente só tem alemão em Munique, né, então eles fazem prece, eles falam de Jesus. Nunca, mesmo eles estando há muitos anos já, né, no espiritismo, eu falando aqui da Alemanha e da minha experiência, né, a Lu pode ter tido outra experiência. Não é a mesma coisa, né, não é, sempre ainda temos que tomar cuidado de não colocar muito a parte religiosa, porque o alemão ele se atém muito nos fenômenos. E os brasileiros, eles se atêm muito na parte religiosa, talvez eu falo religião não como instituição, eu falo religião essa que liga que nós nos ligamos a Deus, né, essa parte de religiosidade da doutrina espírita. Então nós não fazemos algo sem uma prece antes, né, e então aqui essa dificuldade que nós como brasileiros temos em trazer Jesus por espiritismo, né, é tão difícil você falar de um ser tão superior a nós, que trouxe tantos ensinamentos, e você deixar ele por segundo lado e se focar nos fenômenos. Sem Jesus, sem essa moral, não existiria esses fenômenos, né. Então, essa dificuldade, mesmo tudo tendo começado aqui, né, a gente ainda existe essa dificuldade que nós temos e que nós estamos trabalhando há mais de 30 anos. Hoje, em março, nós vamos comemorar 20 anos de Federação Espírita Alemã. Federação Espírita Alemã, né. Assim, quando foi tudo estruturado, é lógico que os grupos já estão mais de 30 anos reunidos em casa. E aí, há 20 anos atrás, nós nos reunimos, diversos grupos, para, criarmos a Federação Espírita Alemã. Então, olha o trabalho que nós temos há 30 anos tentando trazer Jesus. E eu estou escrevendo agora uns artigos sobre isso, né? Sobre a religiosidade do espiritismo que muitas pessoas estão querendo tirar. Lu, passo para você, para eu não ficar aqui toda concentrada. Você está podendo falar? Vocês estão me ouvindo? Estamos, venha. Sim, sim, É um maravilha. é um é um ponto sensível, delicado. Nós, como casa espírita, nossa casa, tivemos a oportunidade de um período longo, depois da pandemia tudo mudou um pouco, de sermos chamados por uma instituição aqui, uma instituição religiosa, que fazem vários trabalhos, inclusive na ONU. Então, eles gostam de fazer encontros ecumênicos, né? E não sei por que pegaram o nosso contato e nós, como Casa Espírita, fomos chamadas e lá está, naturalmente falando em alemão, sobre o espiritismo. Fizemos vários trabalhos com essa instituição e, no momento, não fazemos mais, porque agora estamos ocupados em trabalhar, em reerguer o nosso próprio trabalho na nossa casa espírita, que, como todos sabem, depois da pandemia não está fácil para ninguém, né? Está uma nova reconstrução. E lá, sempre depois desses trabalhos, dessas apresentações e mostrando o que é o espiritismo na nossa concepção, tivemos também a oportunidade de fazer lá encontros, congressos, a gente chama, né, não congresso, mas jornadas e etc. e tal. Então, ao final desses encontros, seja
para essa instituição, para essa sociedade, seja esses encontros ecumênicos, há sempre uma grande curiosidade de saber o que é o espiritismo, na verdade. E realmente vem muitas pessoas contando seus casos, pessoas que pensam que é só chegar na casa espírita que vai haver um contato. Eu sinto que há muitas pessoas crentes, mas falta esclarecimento. E uma grande surpresa nossa também foi ao fizemos uma jornada, convidamos outras casas espíritas, naturalmente, e todas falarem a visão dela de Allan Kardec, em alemão, naturalmente. E qual não foi nossa surpresa no final, quando várias pessoas vieram nos contactar e pensava que Allan Kardec era como a Nostradamus, por exemplo. Achavam que Allan Kardec era um ser de barba branca, um negócio na cabeça, como um mago, né? Então, o que eu sinto aqui, da minha experiência, é que as pessoas precisam, sim, de esclarecimento. E nós temos que ter coragem de falar. Nós temos que ter coragem de falar em alemão, que o espiritismo, que quem toca esse barco do espiritismo é Jesus. E que, desculpe minha sinceridade, que nós não temos que nos adaptar à visão deles. É claro que nós estamos, não chega nem a ser uma gota, um pinguinho nesse oceano. E, naturalmente, como a Hilda falou muito bem, nós estamos na terra deles, aonde nasceu essas visões. E espíritos desencarnados, ainda com essa visão, não querem a divulgação desse trabalho, não querem. Né? Então, assim, a gente teria que entrar na história da Europa, da Alemanha, da Áustria, para entender melhor. Então, dá para vocês entenderem o quanto que é difícil para nós, psicosfericamente falando, esse trabalho aqui. E aí eu diria também que não é só os nativos, os brasileiros também. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de acreditar no espiritismo. Pessoas, por exemplo, a Áustria tem todas as religiões, desde as nativas africanas, as evangélicas, todas as denominações. Então, as pessoas têm um preconceito mesmo. Então, assim, quando a gente pede nos nossos estudos para vocês orarem por nós, não é à toa. Para nos mandarem força. Eu já ouvi, Tavares, não vou falar o nome aqui, mas de palestrante conceituado do Brasil, conceituadíssimo do Brasil, que falou eles não teriam condições de viver aqui para divulgar o espiritismo. Não teriam, assim, não sei por que a pessoa falou aquilo, né? Porque requer da gente muito equilíbrio mesmo, coisa que eu pelo menos não tenho ainda, tô tateando, né? E é isso, é um trabalho desafiador, mas que eu vejo, não sei se eu fugi um pouco, aí vocês me botam na rota de novo, por favor, mas é desafiador, mas nós temos que falar sim. Nós temos que falar sim. E nós vamos sempre receber ajuda, vamos receber suporte, mas nós temos que falar de Jesus, é muito importante, porque aqui há essa carência. Quando eu falo isso, é para nós termos esse cuidado de não sair da nossa rota, eu sei que não é o caso da Hilda, mas para nós não sairmos da nossa rota para agradar ninguém, seja nativos ou brasileiros, né? Porque há muito essa tendência. Aí o que acontece? A casa espírita começa a fazer coisas para ter gente lá, agradar, a fazer cartas, dar consulta, a abrir mediúnica sem um preparo, ou abrir mediúnica aberta, fazer mediúnica aberta, para mostrar os fenômenos, e esse não é a nossa função. Exato, Maravilha. Ô, exato. Hilda, deixa eu só fazer aqui um comentário de vocês duas. Eu vi um brilho nos olhos de Hilda quando ela falou assim: nós estamos comemorando 20 anos, 30 anos, né? E Kardec, Lu, a coragem sua, o respeito
Isso me emocionou muito, tá entendendo? Estou falando para você, entre alegria e emoção das lágrimas, na sua fala e na fala da Hilda, na alegria dos olhos dela. Quer dizer, a gente fala que 20 anos é uma casinha que começou agora aqui no Brasil, e vocês falam uma alegria de 20 anos, há 30 anos, né? E você fala desse respeito, tem que colocar realmente, tanto que o pessoal aqui colocou, olha, parabéns, tem que ser assim mesmo, tem que ser Jesus, certo? Não podemos abrir, respeitando, lógico, a cultura, respeitando a tradição do povo, mas não podemos abrir mão. Desde Né? a terra, né? Nós temos que respeitar, porque nós estamos na terra do outro, independente disso, nos receberam muito bem, mas a gente tem que falar o que é para se falar. Mas, Hilda, você vai falar, mas eu queria lhe fazer uma pergunta, porque além desse componente todo de dificuldade, parece que na Alemanha para você abrir uma carta tem uma dificuldade maior, que você tem que provar que não é uma seita assim muito religiosa para que você possa abrir uma casa espírita. Parece que tem isso aí, né? Na Alemanha. Não, aqui o bom é que tem a liberdade de religião, né? Então, você pode, é lógico que o que se entende por religião? Quando você, né, vai falar espiritismo, não está na lista de religião aqui da Alemanha. Então, quando eu vim para cá, eu era estudante e eu tive que você tem que todo mundo que entra aqui no país, ele tem que se registrar com endereço, né, e eu fui me registrar com o endereço e eles me perguntaram assim: "Qual a sua religião?". Aí eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou falar agora? Eu não sou católica, eu não sou evangélica", né. Isso há muitos anos atrás, a primeira vez que eu vim para cá. Aí eu perguntei: "Qual a lista de religiões que vocês têm aí?". Eu não sabia o porquê que eles estavam me perguntando, eu achava que era estatística, né, eles querem saber a religião da pessoa, né, eu venho do Brasil, né, onde a religião pra falar de religião é normal. E aí eu perguntei e falei: "Quais religiões que vocês tenham aí?". Aí eles pegaram e falaram, né, tal, tal, aí eu virei e falei assim: "É, mas a minha não tem". Aí eles disseram: "Qual é a sua?". "Essas aqui são as oficiais". Então o espiritismo não era visto, né, como uma religião espiritual. É lógico que existem normas. Por exemplo, para abrir um grupo espírita, você vai colocar que é uma coisa religiosa, né, você vai escrever que você vai colocar os princípios da doutrina espírita, sim, você coloca lá. É lógico que é tudo muito controlado para que porque para cada um não ficar abrindo, eh, uma casa espírita ou uma casa religiosa. Um exemplo que eu tenho é, por exemplo, uma religião evangélica. Eles abriram eu conheci uns brasileiros que eles abriram uma religião evangélica. Eles tinham um local e aí essa igreja foi fechada. Várias, igrejas evangélicas aqui, no que segue a linha do Brasil, porque aqui a religião evangélica é diferente, é muito parecida com a católica, é do Martim Lutero, né, então você não vê tantas diferenças, então e eles já fecharam várias igrejas aqui. Aí não é porque eles têm algo contra a religião, não, não tem contra nenhuma religião. O problema é que você tem que seguir as regras aqui. Se abre no centro espírita, se, por exemplo, a gente começar a gritar, se fosse um centro de umbanda, onde tem batuque, onde vai, poder, ser muito alto, como a igreja evangélica dos crentes, eles gritavam muito, e os vizinhos começaram a reclamar. Porque era muita gritaria. Então isso você já está porque tem normas aqui que você tem que seguir, regimentos, esse tipo de coisa. A partir do momento que você não segue esses regimentos, né, aí sim, eles podem fechar a sua igreja, mas eles não têm nada contra uma religião. É lógico que você vai ter que trazer os papéis do Brasil. Aqui, por exemplo, a Federação Espírita, alemã, ela já fez o primeiro trabalho. Ela trouxe toda a documentação que tem do Brasil, da FEB, trouxe para cá, mostrou o que que é no Brasil. Esse trabalho já foi feito há 20 anos atrás. Então qualquer desculpa. Traduziu, porque aí tem um estatuto que é das leis daqui. O Sim, pro eu nosso tô nosso problema aqui é o estatuto, né. na Desculpa. não, o que eu quis dizer a respeito da religião, né.
para dizer como que é essa religião no Brasil, então eles tiveram que trazer tudo. Agora é lógico que tem a parte administrativa que tem que fazer, né, mas eu estou falando a respeito do que é espiritismo. Era isso que eu queria Maravilha. falar. Eu queria colocar aqui alguns comentários e queria que a Lu ou a Hilda lesse e fizesse um comentário em cima do comentário. E depois eu vou fazer aqui no estudo mesmo, tem uma frase de Kardec que eu acho que é fantástica. Olhe bem, que isso tem mais de 162 anos, mas parece que foi feito ontem de tarde. Então, o primeiro comentário, Hilda, você poderia só ler aí o que a nossa querida Leni de Brito falou aí? É necessário esclarecer doutrinariamente. O segundo comentário. É necessário falar de Jesus, esse grande mestre ainda tão desconhecido. Aqui sim, E aí o terceiro comentário, que é da Rita, da que nas Rita. horas vagas é filha da Amália, né? Ah, ao tomar essas atitudes enganadas que a Lu descreveu, estamos repetindo os erros que levou aos desvios da essência do cristianismo no passado. Exato. Hilda, como você lê, eu gostaria que a Lu fizesse um comentário em cima desses comentários e depois você desse um desfecho. Jesus é um grande desconhecido e o esclarecimento doutrinário é muito forte, não é isso, Lu? É fundamental. E esse trabalho, a gente tem que entender que ele requer paciência. Como a Hilda falou na primeira parte da sua fala, essa questão de essa visão religiosa das filosofias, das religiões, com todo o respeito que foram nascidas aqui. E esses grandes filósofos e pensadores ainda estão nessa psicosfera, né? Então, assim, nós temos respeito, mas o espiritismo nos vem trazer uma nova visão das coisas. E aí requer de nós, trabalhadores, estudo e paciência, lembrando que nós estamos talvez sendo parte de um projeto, plantando uma sementezinha muito minúscula que vamos colher daqui a 200 anos, 300 anos. Precisa-se de tempo. E para o trabalhador e para o presidente, digamos assim, da casa espírita, não ter esse afã de querer rápido, provavelmente nós também estamos colhendo distorções que nós fizemos no passado. E agora voltamos nessa visão religiosa que nos dá liberdade de estar aqui com compromisso. Por que será, não é? Que a gente sai da nossa terra e vem aí. A minha irmã aí, olha. Ana Patrícia é minha irmã, escolhi ela para ser minha irmã, viu, gente? Então, assim, paciência. E outra coisa também que eu vejo, por isso que o meu coração bate muito forte com o trabalho da infância e juventude. Esse trabalho é um trabalho muito especial no meu coração, porque eu acho que aí também está o sine qua non da questão da mudança de mentalidade, do futuro, né? Essas... Lu, deixa eu só te fazer uma interrupção rápida aí para você continuar. A Pois não. presidente da Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte, a Sandra Borba, uma vez conversando, e a gente perguntou a ela, que falou aqui, Sandra Maria, eu me lembrei, você falou isso aí eu me lembrei. Qual é o departamento mais importante? E nós estávamos na divulgação, e achamos que ela ia falar ou divulgação ou mediúnico. E ela disse, Tavares, só tem um departamento na federação, é o único, é a infância e a juventude. Se a gente não trabalhar isso, não adianta fazer mais nada. E aí você vem falando da infância e da juventude, que é aí o grande foco que a gente tem hoje, que tem na Casa Espírita, não é isso, Luiz? Exato, porque as pessoas no mundo inteiro, a gente está vendo aqui a fala, que a mediunidade, que viu, vai estudar para entender esses conhecimentos. Pegar um livro e estudar, ninguém quer, né? As pessoas querem que a gente explique para elas. Aí você depois fala, mas não é isso que eu quero. Tudo bem. Agora, a mentalidade das crianças
que são esses espíritos, né, que talvez estão querendo entender essa situação toda, que eles também não estão entendendo, como assim agora o espiritismo, Jesus, enfim. Então, é através dessa porta no qual há muitas casas espíritas, desculpe também de novo a sinceridade, falham, porque estão todas voltadas para o fenômeno e para a mediúnica. Não se trabalha, não se olha, raramente são raras as que têm trabalho com a evangelização infantil. Inclusive as igrejas evangélicas aqui também. Ninguém está preocupado com a criança. Está todo mundo preocupado. Enfim, gente, essa é a minha visão. Eu acho que é a porta, sim, esclarecimento, a coragem. Mas se a gente não trabalhar na infância, não trabalhar no futuro, não adiantou. O trabalho não está sendo completo. E aí, Hilda? Lu, só pegando o gancho da Lu, o Divaldo ele falou assim, né? Que quem vai divulgar o espiritismo para os alemães vão ser os nossos filhos. E que a gente teria que evangelizar os nossos filhos, né? E são os espíritas, porque a gente sabe que na evangelização infantil, geralmente são os filhos dos trabalhadores que estão lá, né, que falam alemão e a gente tem que falar alemão, porque eles aqui geralmente falam um pouco os filhos português, né, então é isso, é muito importante, Lu, isso que você trouxe da evangelização, né, infantil. E Tavares, você ia perguntar alguma coisa. Não, eu ia colocar aqui, mas aí a Leni mandou aqui uma coisa interessante. Olha bem, lá em Leon Denis, você fala mais de 100 anos, ele já falava no livro O Problema do Ser e do Destino, já dessa questão da evangelização. E aí eu queria voltar para lhe perguntar, e também a Lu, aqui a segunda parte, aqui, finalzinho aqui, ó, que ele diz assim, tem sido frequentes os pedidos que se faz de esclarecimento. Então, o Kardec ele já fala disso, de esclarecimento, não é nem de consolação, mas de esclarecimento, e a Lu tocou muito. Porque, olhe bem, essa do Kardec, minha amiga, muito parecida com o Nostradamus, é algo novo para mim. Então, há necessidade de esclarecimento dessa turma que está agora, a gente não pode deixar, porque é uma turma que está aí já no final da vida, como nós estamos, mas precisa desse conhecimento para voltar para o plano espiritual e voltar de novo, e aí a gente já não esquecer da evangelização. Então, o esclarecimento seria hoje a tônica maior do que até mesmo a questão da consolação hoje na casa espírita com Jesus e com Kardec. A gente começa com a Hilda e termina com a Lu, por gentileza, no bom sentido, né? Quando, né, se fala do esclarecimento. Eu quero falar da experiência que eu tive, né, porque agora eu estou trabalhando junto com uma pessoa da Federação Espírita do Brasil, nós estamos trabalhando para trazer, a religião, não essa religião, mas Jesus para a Alemanha. Eu estou representando a Alemanha, então eu vou falar da Alemanha, né. E porque, como fazer esse esclarecimento, né, por exemplo, na próxima sexta-feira vai vir uma alemã nova para o nosso grupo. Antes que ela venha participar, que ela vai vir, vai tomar um passe e, tá precisando de passe, ela queria nos conhecer. Eu conversei com ela, eu falei assim: "Olha, eu vou ser clara, eu vou esclarecer já desde o princípio para não ter mais esses conflitos, tantos conflitos que nós tivemos aqui quando a gente começa a trazer Jesus. A gente tem que a Lu tá falando, comece pelo começo. Olha, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, e eu fui explicando para ela, eu fiquei 1 hora falando dos princípios da doutrina. Eu falei assim: "Olha, nós não nós", ela perguntou quanto que custava, né, porque aqui é importante pagar, eu falei: nós não cobramos, no Brasil cobrar já é o contrário daqui, é algo, né, já que não é bom, e eu explicando para ela, no Brasil é o contrário, né, porque ela falou: "Ah, mas aqui na Alemanha eu nunca participei de um grupo espiritualista que não pague, né, o porquê que vocês não recebem dinheiro? Como que vocês pagam as contas?". Aí eu expliquei tudo para ela como nós fazemos, somos nós que pagamos, né, nós temos o nosso trabalho, eu trabalho o dia inteiro, né, hoje eu estou aqui, na hora do almoço, mas nós trabalhamos tudo o dia inteiro, nós que pagamos as contas, e aí eu virei para ela e falei que no Brasil seria o contrário, né, a partir do momento que alguém
peça dinheiro, a gente já desconfia, porque onde alguém peça dinheiro, alguma coisa ele, né, ele tem que, como que fala? Ele tem que mostrar serviço quando ele recebe dinheiro, e aqui é tudo natural. E eu estava falando, eu falei de Jesus, falei da moral de Jesus, que para a gente era muito importante. Aí depois que eu terminei, eu peguei e falei assim: "E agora, você quer continuar? Você quer conhecer mesmo a gente?" Que isso foi tudo no telefone. Ela falou: "Não, eu adorei, eu nunca vi, assim, alguém falar de Jesus ou de uma religião", porque aqui eles têm uma aversão contra a religião, né, dessa forma tão, racional, ela disse assim para mim, né. Eu falei: "É, porque o espiritismo vem nos trazer a fé racional. Não é assim, você pode questionar, né, não é acreditar em tudo, a gente não impõe nada". E aí, em comparação, eu fui conversar com uma outra que também gostaria de vir de sexta-feira, e ela pegou e falou assim: "Não, isso não é para mim, isso aí é muita coisa de religião, eu não quero". Então, mas olha, 2 pessoas alemãs diferentes, mas você explicando da mesma forma, uma aceitou, outra não aceitou. Porque ela não quer, ela quer só os fenômenos e ponto. Aí a gente falou assim: "Olha, já tem que esclarecer desde o início, antes da pessoa", que nem a Lu falou, a gente sempre querendo encher, né, os centros de alemães, porque o que falta aqui na Alemanha, nos centros espíritas, são alemães. Nós estamos na Alemanha e a maioria é é de brasileiros, né, então a gente falou assim: "A gente quer trazer alemães, mas não mais dessa forma, né, como nós fizemos no passado". A gente abria para eles, né, não: "Ah, vamos fazer uma prece curta, vamos", não, agora não, esse esclarecimento tem que ser. Nós estamos agora trabalhando na Revista Espírita Alemã, eu estou pegando nesse espiritismo e Jesus, eu já estou no terceiro artigo escrevendo sobre isso, porque se vocês virem a revista alemã, gente, ela é maravilhosa, mas ela tem tanto, temas científicos, que às vezes até para mim, eu acho pesado, né. Então eu estava falando com a presidente, eu falei assim: "Ah, deixa eu pegar então a parte, de religiosidade, né, de Jesus". E ela me deu essa parte e eu estou trabalhando com isso, né, nesses artigos, sempre que tiver revista, a gente vai trazer algo sobre essa parte. Então a divulgação, o esclarecimento desde o início, as crianças, né, na evangelização infantil é mais fácil falar com as crianças sobre Jesus, né, então já desde o começo você trazendo, né, Jesus, os ensinamentos dele, a criança é mais aberta. Lu, falei muito? Não, minha amiga, de forma alguma. Então você tocou em vários pontos que eu já vou na voadora. Um, Tavares. Nós chegamos a eu falei, acho que foi na semana passada, e eu creio que foi nesse estudo aqui que eu falei, que eu todos os cursos, todos os seminários que tinha relacionado à evangelização infantil, eu estava presente, que não é a meu departamento, porque eu estava presente. Então, porque é importante, eu acho que o presidente, coordenador, ele tem que estar para fortalecer. Não é um departamento à parte, e principalmente no nossos casos aqui de casas pequenas, tá? Então, assim, existe casas espíritas que têm evangelização, mas o presidente não sabe, não vê, não está à parte, não sabe o que é. É um negócio ali que faz para ocupar as crianças e os filhos das trabalhadoras. É por aí. Então, dentro desses congressos, seminários, a gente anuiu o seguinte: não se chama mais na Europa, traduzido para o alemão, evangelização infantil, porque isso dá ruim aqui. Você falar evangeligiram, aqui, você evangelizar, com essa a celeuma que eles têm relacionado a Cristo, a religião, não se fala. Então, a educação infanto-juvenil, tá? É mais ou menos nessa linha traduzido para o alemão. Depois, há uma pergunta recorrente a todas as pessoas para nós, com a Hilda também não é diferente, eu posso falar isso sem ela ter falado nada, quantas pessoas austríaca, alemão tem na casa de vocês? Ah, porque o trabalho tem que falar em alemão. Ah, porque tem que não sei o que, sei mais o que. Olha, aí, depois de muito ouvir, de muito raciocinar, eu penso o seguinte: olha, primeiramente,
que eu falo o seguinte: olha, o trabalho com o austríaco é muito bom e são tudo muito bem-vindos, mas quem está lá para carregar a cadeira e para limpar e ajudar no aluguel são as brasileiras. Então, nós temos que valorizar essa trabalhadora, porque muitas casas espíritas, às vezes, não valorizam essas trabalhadoras em detrimento dos nativos. Todos merecem um bom tratamento, um bom acolhimento. Mas quando a gente vai ver o todo, quando a gente faz um evento, quando a gente... Quem está ali na mão de obra são as brasileiras. E as pessoas esquecem 2 pontos importantes, ou vários. Muitas brasileiras aqui sofrendo de depressão, de solidão, então elas precisam da palavra, e muitas vezes em português. Muitas pessoas que, para se expressar das suas dores, tem que ser na sua língua nativa. A nossa casa tem sim que manter um trabalho em português. Depois, muitas vezes, essas pessoas têm filhos e, naturalmente, provavelmente, têm maridos. Então, essa mulher, muitas vezes entristecida, sofrida, ela está voltando para casa. E ela está voltando para o seu lar levando essas informações. Ela está fazendo uma modificação interior na sua vida. Nós já tivemos casos, a Hilda também deve ser testemunha disso, que o marido fala: vem cá, hoje não é dia não de você ir lá para aquele lugar lá que você vai. Então, a gente vê a mudança de postura, muitas vezes, dessa brasileira. Vou falar da nossa terra, pode ser outras línguas, outras raças, né? Mas da brasileira, muitas vezes aqui em conflitos pessoais, porque é muito difícil morar longe de casa, muitas vezes sem um foco, sem um objetivo, sem um estudo, enfim, poderíamos aí acrescentar várias coisas, e aí essa pessoa ela vai encontrando uma firmeza. E essa mudança dela, essa harmonização dela interior, vai levando à harmonização do seu lar. Você vê como uma coisa junta a outra. E essa mulher, muitas vezes, esqueci o que eu ia falar, mas então, muitas vezes ela é casada e tem seus filhos, que faz aquela mudança, né? Então, assim, esse cuidado, né? E uma outra coisa que eu escrevi aqui, que o Tavares estava falando, que é o esclarecimento, né? Que ele falava, se é o esclarecimento e o consolo. Então, o esclarecimento, ele vem junto com o consolo, porque a gente vai ver que a doutrina espírita, ela é isso, ela é a educação das nossas mentes. Quando as pessoas querem, por exemplo, nós tivemos uma experiência na última semana, que a pessoa é evangélica, é médium, vai na igreja e está todo mundo mandando ela para a casa espírita. Chega na casa espírita, que foi no nosso caso, mas eu não quero saber disso, então eu não quero ouvir, aí eu não quero pegar um livro, eu não quero... Então, a gente já não pode fazer nada. Mas aí a gente vê o quê? Que se a pessoa se deixa esclarecer, o consolo vai vir junto, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Espero também não ter falado demais. Ok. Nunca é demais. Tavares, deixa eu só falar um negócio que aconteceu, porque a gente, né, nós espíritas, nós falamos muito da caridade, né? É lógico. Agora, de tanto que a gente traz essa parte moral, um alemão virou para nós e falou assim que nós tínhamos a síndrome do Salvador. Eu não acreditei quando eu vi aquilo, porque a gente só estava querendo ajudar os outros, e aí esse negócio de ficar ajudando muito, eles disseram para a gente que nós tínhamos a síndrome do Salvador, né, que em alemão é Helfersyndrom, que a gente tinha necessidade constante de ajudar, e que a gente tinha que fazer uma terapia. Então, esse tipo de coisa, assim, de vir, você jamais iria imaginar isso no Brasil, que é, né, um espírita no Brasil, isso é automático. Agora, vindo de um espírita aqui, que não entendeu ainda a doutrina espírita, e falar que nós temos a síndrome do Salvador, que quer sempre ajudar, que ele tem a necessidade de ajudar. Então, isso foi, assim, a primeira vez que eu vi, eu levei um choque, né? Eu falei assim, mas isso é uma coisa natural, que vem de dentro, né? Era isso, Tavares, só isso. Minha amiga, você agora me tirou um peso danado, porque eu vou morrer dessa síndrome, tá entendendo? Eu espero morrer dessa síndrome, né? E em estado grave e crônico, né?
de ajudar, de fato, de direito. Olha bem, a Ana, ela falou o seguinte, lê aí, Hilda, para depois vocês comentarem, né? Todos os estudos espíritas ou não devem priorizar crianças e adolescentes para que sejam multiplicadores do futuro. É isto mesmo, viu o que a Lu estava falando, como importante é Além, evangelização infantil. Ah, não, a Lu também falou antes, né? A Leni exatamente, Ana Patrícia. Se não cuidarmos da semente, a planta não florescerá e não dará frutos, né? Como é e aí, importante. o último comentário para... O brasileiro, queremos ou não, tem mais esse sentimento religioso, por isso estão sempre prontas ao espírito de serviço. Sempre estamos com essa síndrome de Salvador, né? Já nascemos com ela. E aí, Kardec, aí eu queria um comentário, voltando aqui, Kardec faz um comentário bem interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Ele diz assim, colocando os fatos acima dos princípios, quais são os princípios? A casa espírita com Jesus e com Kardec, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar, basta para dividir. Então, no momento que tem essa base, Jesus e Kardec, minha amiga Lu e minha amiga Hilda, fica difícil você desmoronar o edifício, já que a base é muito forte. É Jesus e Kardec, não é isso, meninas? Eu às vezes, eu acho que nós estamos no caminho, né, de nos fortalecermos mais, inclusive nesse viés, né? Nós tivemos agora, estava no Brasil ainda, o encontro das casas espíritas aqui da Áustria. Então está ocorrendo muito bem, graças a Deus, ele é em alemão já, né? Ele todos esses anos em alemão. Eu fiz a minha apresentação, enviei por vídeo, né? E foi feita a apresentação. Então, o que eu quero dizer é que melhorar ainda mais essas conexões entre nós para nos fortificar mais. Nós temos aqui, por exemplo, a língua alemã aqui não é pouca, porque nós temos a Alemanha, a Áustria e a Suíça, né? Então imagina se no futuro a gente possa fazer a gente fala às vezes tanto de caridade, né? Mas às vezes a gente não sabe, não se encontra, não se vê, mesmo nesses países, mesmo dentro do país, às vezes dá dificuldade das casas ou o progresso das casas. O que eu quero dizer é para nós estarmos sempre felizes com o progresso do outro, com esse país aqui, as casas espíritas se sentirem felizes com o progresso das outras também, para a gente poder falar ainda com soberania de Jesus e Kardec, né? Para que não seja uma coisa só da boca para fora, que não seja uma coisa artificial. Então, aqui na Áustria nós já temos esse encontro anual, o Mal Bem nós temos, a Alemanha também tem, eu já participei algumas vezes do encontro das casas espíritas, conforme já participei várias vezes no Brasil também, aí no Brasil é lá na FEB, né, aquele encontro lá que era em novembro no passado, todas as federativas, eu adoro aquilo ali, adoro mesmo, era festa, né? E quem sabe um dia a gente vai ter aí mais visão, mais amplitude para ter as línguas alemãs, né, Hilda? Fazendo aí mais trabalhos em conjunto, ou se conectando mais, né? Então, assim, quanto mais a gente se une, mais a gente se fortalece. Aí, E aí trazer. só um Posso pegar o momentinho. gancho depois da Da, Lu da, falando? da Lu. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para você Tá. pegar. Porque aí Kardec diz assim, que as cartas têm que se visitarem umas às outras e trocarem experiência. Isso na Alemanha ocorre e também depois na Áustria também já ocorre esse encontro, independente desses encontros anuais, uma casa visitar a outra. Vocês têm entre brasileiros tem essa possibilidade? Você fala o seu pensamento e depois nos responde esse questionamento, pode ser? Eu falo primeiro ou a Lu? É você, Hilda. Ah, tá. Falando, né, era esse gancho que eu queria pegar da Lu, sobre essas reuniões. Sim,
Aqui, como os grupos são pequenos, por exemplo, da região aqui onde eu moro, eu vou no grupo da minha cidade, porque eu mudei, então o meu grupo que eu coordeno, ele é um pouco longe daqui. Mas eu ajudo, né, eu faço cursos aqui no grupo aqui da região ou perto do meu trabalho. Quando eu vou lá, tem também um outro grupo. Então, assim, isso aqui, né, da minha parte, a minha experiência, dos que estão aqui próximo, a gente. Desculpa, gente. Espera aí. Lu, então você Ai, desculpa, que ele ligou aqui o aspirador de pó bem na hora que eu ia falar. Então, isso é que é um marido eficiente, minha amiga. Olha só, isso é o é marido que a que eu gente tá queria sem para mim, como diz o empregada, né? outro. A gente tá sem a gente tá sem faxineira. Então, assim, existe, né. Lógico que os grupos que estão muito longe, não dá pra gente, mas a gente também tem esse encontro que a Lu, eu também já até te encontrei numa vez no encontro aqui. Você não deve lembrar de mim, mas eu lembro de você, né. Que aqui a gente se reúne, né, em março, agora em março a gente vai ser o primeiro depois de 3 anos presencial, comemorando os 20 anos da Federação Espírita Alemã, e nós vamos nos reunir em Stuttgart, né, assim, estamos fazendo uma campanha aqui grande para todo mundo participar. É lógico que e uma vez por mês, nós estamos nos reunindo em forma de de palestras, e agora, o que eu venho percebendo nessas palestras é o seguinte: nós brasileiros, geralmente cada grupo tem que apresentar uma palestra uma vez por mês, assim, a cada mês é um grupo. E a maioria, lógico, é brasileiro que apresenta. Os alemães são poucos que estão apresentando. Tem um grupo que tem um ou 2 alemães que apresentam. E o que eu estava vendo é que nós brasileiros, aí nós escolhíamos o tema. Nós escolhemos o tema mais, assim, do Evangelho segundo o Espiritismo. E os alemães escolhiam os temas do Livro dos Espíritos ou dos livros dos médiuns. E aí, toda vez que o brasileiro iria falar, não aparecia alemão. E a gente estava observando esses últimos anos. Todas as vezes que nós trazíamos um tema, os alemães não participavam. Então ficava nós falando todo mundo em alemão, com talvez 2 alemães e o resto tudo brasileiro ouvindo a palestra de um brasileiro falando em alemão. E aí, a Federação Espírita, né, a gente pegou e falou assim: "Ah, vamos dar um livro?", porque aí não fica assim, os alemães escolhem a parte mais, eh, dos fenômenos e os brasileiros mais da religiosidade, né. Então a gente pegou e falou assim: "Ó, vamos sugerir um livro e vamos estudar esse livro". Então todo mês tem um livro do Divaldo que a gente vai falar sobre, cada um pegou um tema. Então, aí, né, a gente estava vendo por que que os alemães não estão participando. Essa foi a nossa, né, a minha pergunta: "Por que que os alemães não estão participando?", né, nessas reuniões que a gente está tentando, que foram eles que sugeriram a gente se encontrar. Porque a gente brasileiro vem e fala da parte moral do espiritismo, né. E aí a gente, é lógico que a gente não pode desistir, a gente não pode agora parar de fazer esses eventos, porque a gente tem que se adaptar, como o Tavares estava falando, lógico, mas nunca tirar totalmente, né. A gente se adapta, coloca um ou outro tema, assim, né, da parte dos fenômenos, mas sempre trazendo Jesus nos fenômenos. Ai, Lu, falei E muito, né. não, imagina. E, de repente, uma opinião de gestão nesse sentido é trocar mesmo. Eu tive uma experiência uma vez numa casa espírita, que tinha uma pessoa que ela dava um trabalho, ela estudava muito, mas dava um trabalho, não era a nossa casa não, uma outra casa. Ela dava trabalho. Aí eu uma vez sugeri para o presidente da casa assim: "Dá uma função para ela". Dá uma função para ela, uma leitura, né, Tavares? Dá uma função para essa pessoa. É o melhor remédio, não tem outro não. É, meu amigo, dá uma função. A pessoa, te juro, gente, ela não entendeu a minha linguagem, tá? E ela, pelo contrário, tanto que essa pessoa depois saiu da casa, eu acho que hoje ela nem espírita é mais. Mas dá uma funçãozinha para ela, primeiro, para ela ver que não é fácil preparar um trabalho,
né? Por exemplo, se eu falo para a pessoa que dá trabalho, fulano, olha, todo sábado, que é o evangelho, você tá designada a ler, a fazer a harmonização, os primeiros 15 minutos. Fazer a leitura, preparar uma leitura, dá uma função para essa pessoa. Então, aí, nesse caso, de repente, está um fato de fazer a troca, que vocês já fizeram a troca de uma outra forma, mas que essas pessoas falem da moral, porque quem dirige a casa somos nós, tá? Detalhe, nós dirigimos a casa, tá? Então, e nós, talvez, que tem essa dificuldade com essa parte aí do livro dos espíritos, nos debruçarmos mais com essa parte. A gente não precisa estar sempre no lugar de fala, né? Eu posso falar do que eu quiser, eu posso falar de fora da. Basta que eu estude para isso, né? Então, indo aí à tua pergunta, meu amigo, tivemos e temos sim, muitas dificuldades dessas questões dos encontros, e falo para você abertamente, inclusive, para torcer pelo outro. Esse encontro que nós temos agora, que foi agora o 8º, ano que vem vai ser o 9º, foi uma ideia trazida pela nossa Casa Espírita, e, no princípio, ela desbravou florestas, porque não foi aceito logo a princípio essa ideia, parecia uma coisa inusitada, e fizemos lá naquela sociedade que eu falei para vocês, porque eu, na época, vinha com a ideia o seguinte: vamos fazer num lugar neutro, entre aspas, para convidar todas as casas espíritas e seus trabalhadores para vir. Nesse dia, vamos supor, um sábado ou um domingo, nós não faremos eventos nem trabalhos na nossa casa, iremos uma vez por ano, o que custa? Vamos todos para esse evento, e que cada ano seja uma outra casa espírita a fazer, a organizar isso. Não seja sempre a mesma, mas uma casa espírita organizar. E aí fizemos a primeira vez, fizemos convite, tem aquele chove não molha. Aí, no ano seguinte, aí ninguém se ofereceu, que não era o propósito, e aí, nesse interlim, a gente recebeu um palestrante aqui, um querido também, aqui, ainda na fase presencial. E aí eu falei para ele, poxa, isso, ele também tem um viés bom de psicologia. Aí ele falou, Lu, faça de novo, vocês organizam, porque se vocês não fizerem, vai morrer essa ideia. Aí vai nós, as meninas do Seja, né, igual a gente chama, vamos lá, tá. E aí foi vendo que ia ser feito de qualquer forma, né? Então foi feito, depois aí uma outra pessoa, já que é assim, então a outra, depois disso nós já fizemos, acho que já uma vez, depois, agora está sempre rotativo. E aí, sobre isso, que é interessante a gente estar falando sobre isso agora, nós lá nesse livro que nós estamos estudando, que é o foco do nosso estudo de hoje, no item 334, no último parágrafo, está escrito assim: há dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneo deste ponto de vista. Nos leva a dizer que, no interesse dos estudos por bem de causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho à caridade cristã. Então, nos traz Allan Kardec que esses pequenos grupos é bom, que nós não precisamos ter uma catedral no espiritismo. Imagina aqui em Viena, por distritos, então 23 distritos. Então, imagina que
cada distrito tivesse um centro espírita. Olha que maravilha, olha que foco de luz, né? Eu não sei como é que é dividido aí os distritos na cidade que você está. Olha a Alemanha, o tamanho da Alemanha. Então, imagina depois a gente se visitando, se organizando. Então, existe, às vezes, a falta. Eu estava falando da forma global, quando eu falei estava falando com a Hilda dessa questão da gente se unir mais na questão da língua alemã, porque eu não queria entrar no contexto pessoal da terra, né? Porque é isso mesmo, às vezes um grupo não torce para o outro, às vezes não se conhece, não se fala, parece que há uma concorrência e isso não é necessário, não é o que Allan Kardec nos traz aqui nesse item aí que você colocou aí, Tavares, muito obrigada, e nem também lá no Obras Póstumas que ele faz essa colocação também. Então é isso. Então, essa é a tendência, né? É o da fraternidade, trazendo um cunho a caridade cristã. Muitas vezes a gente fala tanto em caridade, que é o nosso foco realmente, mas não temos caridade com o próximo que está próximo da gente, que está na mesma linha de pensamento que a gente, né? Maravilha das maravilhas. E aí eu queria fazer mais uma pergunta, que vocês estão comemorando um a 20 anos, outro a 30 anos. Qual a importância das visitas e das viagens de Divaldo Franco para a implantação? Eu digo que ele fez, no meu modo de ver, ele fez a terraplanagem, né? Vocês estão aí plantando as sementes, mas qual é a importância, senhor Divaldo, na formação dessas casas? Como a Federação Espírita Brasileira e outras casas aqui do Brasil, como o CELD, ajudaram na manutenção e na criação das casas espíritas aí, tanto na Alemanha como também na Áustria e, de uma forma geral, na Europa como um todo. Qual a importância, Hilda, aqui do brasileiro de uma forma geral? O primeiro encontro aqui do Divaldo, aqui na Alemanha, eu fui. Ele sempre faz um retiro, eu tenho sorte, porque é bem perto de onde eu moro, né, então era um retiro há muitos anos atrás, aonde na época que não existia ainda casas espíritas, assim, pouquíssimas, né, grupos bem pequenininho, bem separados. E eu lembro do retiro aqui perto, né, que não era muito longe da onde eu morava, e nós ficávamos, assim, 3 dias com ele. Então é diferente você estar você ir numa palestra do Divaldo aqui do que no Brasil. Aqui você tem 100 pessoas, no Brasil você tem 1000, no mínimo, né. Então a gente dava para ter esse contato direto para ele, e dava para ele também ele conseguiu, dar muitos, como fala em português, conselhos, direcionou muitos grupos aqui, né, muito grupos. E é lógico que quando o Divaldo era muito conhecido no Brasil e quando ele vinha para cá, os brasileiros vinham e traziam os seus conhecidos alemães, então havia sempre a tradução simultânea. Então sempre a sala estava muito cheia, né. E isso trouxe sim, o Divaldo, trouxe, uma ajuda, né, eu não acho a palavra certa, muito grande aqui na divulgação do espiritismo e na criação dos centros, porque nós espíritas, nós ainda nos achávamos muito inseguros quanto a isso, trazer espiritismo para cá, você falava em espiritismo na época em reencarnação, o pessoal não sabia nem que isso, era aquela coisa de outro mundo, né, então a gente ficava meio você fica insegura, "Eu vou abrir centro espírita aqui, pelo amor de Deus, vão pensar que eu sou louco, vão me mandar embora". E aí ele fortaleceu muito, né, os hoje dirigentes do centro espírita, né. Tem a FEB, nós tivemos também muitos palestrantes que vieram, né, olha, vieram muitos palestrantes para cá, isso a gente também tem que falar, principalmente aqui para a Alemanha, né, para minha região, a gente trouxe muitos palestrantes, a gente trouxe médios, né, médios de pintura, e que para os alemães verem. Então, assim, e sem falar agora do Conselho Espírita Internacional, eu sempre coloco isso aqui, porque eu participo dele. Olha, gente, é um trabalho de sementinha, sabe um mar, uma praia enorme, e você pegar aquele grãozinho
bem ali, é esse nosso trabalho que nós estamos com a SEI. Eu tô há quase 2 anos, nós conseguimos fazer agora a campanha comece pelo começo, foi tudo em espanhol, em português é tudo mais fácil, aí em alemão, aí que eu estou terminando essa campanha em alemão, em 2 anos, a gente precisa é tudo muito devagar, né, mas é uma sementinha que está sendo jogada, né, e que a CEI agora está trazendo, e agora está tendo representante da Alemanha, porque antes tinha representante da Suíça, eu não sei da Viena, eu acho que tinha, mas faltava o representante da Alemanha, então agora nós estamos representando aqui e estamos ali, né, tentando trazer muitos projetos para cá, para fazer essa união dos grupos. É isso que eu queria trazer, Lu. Alô, congelou. Não, estou aqui. Ah, Está congelando porque eu estou no celular, então estou olhando aqui. O Divaldo Franco Tavares, ele é uma peça fundamental no desbravamento aquela situação que há quase 40 anos atrás era rude aqui, era bem rude, não existia o Divaldo, ele é peça fundamental nesse trabalho que existe hoje na Europa. Mais tarde, nós começamos a receber também, frequentemente, mas não com tanta assiduidade quanto o Divaldo, porque ele ainda trabalhava, era professor universitário, o professor Raul Teixeira. Então, essas duas pessoas são pessoas que nós aqui, os velhos da antiga, nós temos um amor, nós temos um carinho, nós temos um respeito por essas pessoas. Quando a gente conhece essas pessoas de perto, vendo inclusive a luta, eu fui uma privilegiada, não gostaria de falar, mas fui bem abençoada, né? Porque eu morei muitos anos na Suíça, então eu vi o trabalho do Divaldo na Suíça, nas casas na Suíça, eu vi de perto, eu vi a fundação da primeira casa espírita na Suíça. Isso é muito sério. Depois, antes já morava na Áustria, fui para a Suíça, voltei para a Áustria. Depois, essas viagens para a Alemanha, esses retiros que a Hilda estava relatando aí, participava de todos os anos, que ela vinha pessoas, né, de todo, e sempre conseguia ir, né, sempre conseguia, eu não sei te explicar como isso era possível, né, então, eu tinha que vivenciar aquele momento, eu acho que a Hilda caiu, não é? Sei que quem ia cair era eu, por causa, tá eu tô voltando. aqui. Tá, porque você sumiu aqui da tela. Enfim, então o Divaldo é com muito agradecimento, é com muita agradecimento. Às vezes as pessoas confundem, sabe? Eu tenho muito respeito, porque ele é o cara realmente, assim, em todos os sentidos de união, de respeito, de paciência, né? Na época também ele via com o tio Nilson, né? Que a gente aí usava e abusava do tio Nilson, pendurava no pescoço dele. Tudo que a gente não podia fazer com o Divaldo, a gente fazia com o tio Nilson, sabe? Então, tanto nossa casa, né? Joana de Ângeles tem a ver com essa caminhada, né? De Divaldo em nossas vidas. Então, assim, teria que ter um estudo só para falar do Divaldo, porque muitas vezes não transparece, né, a pessoa que ele realmente é na sua essência, sabe? E ele teve assim, e o que admiro muito é a paciência. Nossa, ele realmente está em outro patamar, porque a paciência que ele tem conosco, porque é um bando de formiguinha, tudo agitado ao redor dele, e ele consegue, e através desse trabalho, ele foi o foco que mirou vários palestrantes. Então, depois do Divaldo, depois do Raul Teixeira, depois começou a vir para cá também com seu próprio esforço pessoal, a doutora Marlene Nobre, que hoje aí depois de muito trabalho, muito investimento, ela conseguiu fazer esse movimento dos médicos, né, que a Alemanha conseguiu organizar muito, muito bem.
só que eles ficaram num viés muito científico. Então, meu marido é médico, mas os trabalho deles aqui, esses congressos feitos eles aqui, meu marido não se sentiu muito acolhido, porque talvez ele queria ouvir mais sobre o espiritismo, digamos assim. Agora, na Alemanha, o trabalho deu um up, porque as pessoas que organizavam aquele trabalho dos médicos espíritas aqui na Alemanha conseguiram trazer pessoas e médicos alemães. Então, isso foi muito legal para o meu marido. Ele falou, ahá, deu um ahá. Então, a gente vê que há um caminho, há um investimento, mas como você pergunta do Divaldo, o Divaldo foi o desbravador disso tudo, sim. Ele foi que abriu alas, né? E aí tem toda uma análise também, como ele vinha, como ele chegava. Olha, ele vinha com seus custos, ele mantinha. É claro que aqui a gente dá uma ajuda de custo, que a gente pode fazer. Então, assim, muitas pessoas que viram o trabalho do Divaldo acham que pode vir fazer igual a ele. Só que muitas vezes nós fomos ver o Divaldo, era 5 pessoas, nem sempre era 100 pessoas. Não é mesmo? Nem sempre era 150, 200, 500 pessoas. Já teve 500 pessoas aqui na Europa para ver o Divaldo, na Itália, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. Então, as pessoas, aqueles que vêm depois dele, têm que pensar nisso também, que é aqui, nessa caminhada, uma conquista. Um homem que nunca reclama de nada, nunca, se está calor, se está frio, sabe? Ele é uma pessoa muito simples e às vezes isso está faltando naqueles que estão querendo fazer a caminhada que ele fez. Tem que fazer a primeira caminhada que ele fez com humildade para chegar ao ponto que chegou agora, na nossa veneração, por exemplo. Ainda é a sandália do pescador, né? De Jesus, né? Mas, Hilda, tem uma pergunta que chegou aí, eu queria que você lesse, a gente já está aí a poucos minutos do final, a gente pensou que não ia conseguir, tá vendo, Hilda? Se a gente arrochar mais, a gente vai ter que estourar aqui o horário. Mas lê aí a pergunta. Eu leio a pergunta. Ah, tá. Na sua opinião, é do Aloysio Moraes, Caminho do Sol. Nossa, que nome bonito. Petrolina, Pernambuco. Na sua opinião, quais os fatores que podem incrementar a implantação do espiritismo na sua região? Quais as ideias e os projetos que deverão ser colocados para todos? Na nossa região, né? A gente está aqui. Eu estou na Alemanha, a Lu na Viena. Eu começo, a Lu? Lu, quer falar? Eu posso falar. Primeiro você meu amor, e aí já... Então eu. Então tá. Quais os fatores, né? Implementação. A gente falou aqui bastante sobre isso, né? Os fatores. Nós estamos aqui implementando já há 30 anos, né? 20 anos de federação e 30 de casa, né? De grupo espírita dentro do lar, que a gente fazia dentro do lar. Então, os fatores ainda aqui, né? Que nós precisamos mais que os brasileiros consiga divulgar mais na língua alemã, porque ainda nós temos muito bloqueio, né. A parte, assim, de conseguir um lugar, a gente já conseguiu, a parte de dividir as despesas, isso né, a minha experiência é mais fácil, né. Agora o que para nós, as dificuldades maiores, né, falando da minha experiência, a Lu pode ter tido outras experiências, é encontrar pessoas, querendo, falar, os brasileiros falar em alemão sobre o espiritismo, né. Você fazer uma palestra em alemão sobre o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns em alemão não é fácil. E isso é um obstáculo muito grande ainda que nós temos, né, de encontrarem brasileiros que queiram fazer. E sem falar alemão, a gente não vai conseguir divulgar, né. Então nós brasileiros temos que nos esforçar, conhecer, lógico, a doutrina espírita a fundo e depois o idioma. Eu trago isso, né, porque a gente já falou bastante aqui de vários fatores. Então este ainda que não tinha Lu, falado. Olha, eu creio que essa questão
por exemplo, se quiser me chamar para fazer um trabalho do Livro dos Espíritos, pode me chamar que eu faço, tá? Então, eu acho que é algo natural, que vai porque nós trabalhamos aqui, como é que é o nome do nosso amigo? Nós trabalhamos aqui, nossa maior Aloísio, dificuldade, aí, Aloísio, é a é, dificuldade da motivação do trabalhador. Nós ainda trabalhamos, Aloísio, para esclarecer o espiritismo até para brasileiros. Depois que esse trabalhador está na casa, e já é ali, já frequenta, já vem, ele ainda não sabe o que é o espiritismo. Ele ainda não sabe o sentido de como, por exemplo, que ele faz falta se ele não aparecer, que ele poderia avisar. Muitas vezes as pessoas não avisam que não vai vir, as pessoas não avisam quando não vai embora e não voltam nunca mais. É muito complexo o trabalho aqui. Então, o primeiro passo. Lu, deixa eu só falar um negócio. Você trouxe uma baila agora, algo fantástico, porque quando a gente fala brasileiro na Alemanha, no Espiritismo, a gente acha que já é um cara, vamos dizer assim, catedrático no Espiritismo. Muitas vezes o cara chegou lá e está com saudade de casa, ele quer encontrar um brasileiro que converse. E muitas vezes não tem a menor base. Você trouxe uma lebre que, para mim, agora é que caiu a ficha. Muito obrigado, Deus que lhe pague. É. Nós já tivemos tantas pessoas responsáveis pela biblioteca, responsáveis secretários, mas não tinha. Então, assim, é trazer primeiramente para. E outra coisa também importante, depois que a gente vai sabendo dividir o joio do trigo, é saber as suas funções. A pessoa que jamais vão conseguir falar em público, nem mesmo em português. Há pessoas que vão ser eternamente estudantes. Então, a gente saber os talentos, onde estão esses talentos, né? A nossa casa, nossos trabalhos aqui, já fez trabalho com outras pessoas e faz ainda, somente o trabalho online, né? Que se encontra em outros lugares, que está em outro país. Por quê? Porque é a identificação com aquele trabalho, né? Então, às vezes, flui muito mais. Eu acho que eu fugi um pouco, mas eu acho que, primeiramente, essa conscientização, porque aí nós voltamos para aquela questão, por que não há trabalhador nativo na casa espírita? Né? Aí a gente vai voltar de novo, que eu já falei, aquela mulher, talvez, que venha e apacenta as suas aflições, mas que já passa a entender um pouquinho o espiritismo, já traz seu filho, o seu marido já percebe que essa mulher está se harmonizando, e daí é uma cadeia, tantas coisas podem acontecer, que muitas vezes a gente fica só concentrado no nativo, mas o nativo está sendo tocado através do trabalho com a criança e através da esposa, que está vendo a sua modificação, e um dia ele vai vir na casa. E, claro, há pessoas aleatórias que vêm também saber o que é o espiritismo, e que aí a casa espírita tem que estar preparada para receber. Nós temos que ter estudos contínuos em alemão nas nossas casas, porque é uma preparação. Como é que a gente vai querer receber austríacos, ou alemães, ou suíços, se a gente nem tem o estudo em alemão na casa? Então, tem que ser em alemão, porque aí a gente já está criando uma psicosfera ambiente. Já estamos criando, né? Já vira um hábito falar em alemão, nem que seja uma vez por mês. Eu nunca esqueço, já falei isso para vocês, quando o seu Godinho, que trabalhou aqui pelo Ministério, eu acho, na Suíça, por 2 anos, que ele é brigadeiro, né, de profissão, que é o atual presidente da Federação Espírita Brasileira. Uma vez, entre tantas vezes que ele esteve conosco aqui, ele ainda não era presidente, e aí nós perguntamos, nossa, nós estamos com tanta vontade de começar um trabalho em alemão, o que a gente deve fazer? E aí ele falou, minhas filhas, olha, se vocês esperarem chegarem os austríacos, já será tarde demais.
que significa? Comece a fazer esse trabalho vocês mesmos. E começamos. 2 brasileiras só falavam em alemão. Tal. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí chegou aquele convite lá que eu falei para vocês. E aí as coisas começaram a acontecer. E é isso. E agora, claro, depois da pandemia, muitas coisas se tornaram diferentes, que a gente está precisando fazer o novo recomeço, ver por onde começar e como fazer as coisas melhor. Eu creio que eu não respondi o Aloysio, enrolei. Responder. Ô, menina. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei. Você pode não ter respondido para o Aloysio, mas para mim foi esclarecedor. É um obstáculo. Agora, uma coisa, Tavares, que eu lembrei agora, tem centros espíritas aqui que estão quase há 20 anos já, há muito tempo, e só fazem tudo em português. E quando, né, você estava falando que muitos aqui vêm por causa que estão sozinhos, realmente, os grupos, tem ainda grupos espíritas que fazem só em português para os brasileiros, que realmente é uma reunião de consolo, de terapia, de encontros sociais. Ainda tem. E assim é incrível, você está há quase 20 anos e só fazer em português. E aí tem que ter o pulo do gato, assim, na questão da organização, que se a pessoa quiser, se o grupo quiser, tem esse grupo, beleza, não há problema nisso. Ele está fazendo o seu trabalho, mas nós temos que dar o pulo do gato e falar, bom, agora vamos também cuidar das falar alemã, coitado, né? Porque eles também morrem, né? Desencarnam, precisam também de uma palavra de consolo. Né? Por outro lado, também, a gente aceita que talvez cada grupo tem sua função, mesmo nesse sentido. Fala, Tavares. É isso mesmo. Tem aqui uma pergunta, né? Aí tem uma pergunta aí da Sandra. Vê aí, Hilda, eu estou bem longe de Berlim, né? Eu estou mais perto de Amsterdã e de Bruxelas do que de Berlim. Mais perto de Paris do que de Berlim. Não, meu não é. O meu grupo, assim, que eu coordeno, é em Koblenz. Em Berlim. Koblenz é perto de Bonn, mais próximo de Colônia, é entre Colônia e Frankfurt. Então, é na beira do rio Reno. Então, Maravilha. Fica mais pro oeste. Ô, Lu, você sabe de alguém em Berlim? Eu conheço Berlim. Berlim é o Sai, é aquela menina lá. Eu tenho até o telefone. A gente tem trabalho junto. Eu tenho aqui o contato de Berlim. Se você tiver aí, coloca aqui no chat privativo, que eu coloco aqui, a Sandra entra em contato sem problema nenhum, tá certo? Tá. Enquanto você vê isso, Lu, eu sei que você não vai poder participar presencial, você e a Hilda, mas vão poder participar virtualmente de um evento do CELD que eu vou divulgar agora com o maior prazer, que começa agora pelo período de carnaval. Olha, é um evento que parece que começou ontem, mas estão comemorando 39 anos. Pense num evento com um bocado de tempo, né? Então, vamos lá, a divulgação. 39º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos. Tema: Desafios da Reencarnação. O que vale é a experiência. Primeiro e segundo dia. 9 centros de interesses. 3 combos. Na inscrição, o encontrista escolhe 2 combos para estudar, um no domingo e o outro na segunda-feira. Combo A, CI 1, Meu Filho, um eterno Filho de Deus. CI 5, Com que roupa eu vou? CI 6, Força Criadora. Combo B, CI 2, Educação, Caminho para a Felicidade. CI 3, O Retorno no Tempo de Deus. CI 7, Sexo e Autoeducação. Combo C, CI 4, Secando Lágrimas e Consolando o Coração. CI 8, Meu Corpo, Instrumento de Progresso. CI 9, Masculino ou Feminino? Terceiro dia, oficinas baseadas no livro Vida e Sexo de Emmanuel. Teremos evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças de 3 a 10 anos, jovens de 11 a 18 anos, na forma presencial.
O encontro será presencial, transmitido também pelo YouTube, através do site www.celt.org.br e canais parceiros. Inscrições na Livraria do Celt. Esperamos vocês no período de 19 a 21 de fevereiro de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Até lá! Muito bom. Maravilha. Eu sei que presencialmente vocês não vão poder vir, mas virtualmente com certeza irão participar desse 39º encontro na época do Carnaval aqui pelo Céu, estudando o Livro dos Espíritos. E aí, nós já estouramos o tempo, viu, dona Hilda? Quando você falou que a gente não ia conseguir, ó, já estamos aí com 45 segundos de tempo estourado. E eu quero agradecer a Olga Feitosa, né, que mandou aí, a querida Patrícia, irmã gêmea de Dona Lu, segundo ela, a Sandra, a Leni, que mandou aí mensagens e colocações fantásticas, né? Deixa eu ver, aqui a Sandra Maria. Você coloca aí, ou você, ou a Lu, coloca o contato lá do Berlim para eu passar aqui para ela, que eu coloco aqui para todo mundo, por favor. E aí eu quero agradecer a todos, dizer que daqui a pouquinho nós continuamos com a programação. Vai ser a reprise, mas nós vamos ter aí, no caso... Deixa eu ver aqui, que eu estou mais enrolado do que... Pronto. Daqui a pouquinho nós vamos ter a progressão dos espíritos dentro do programa 8h10, estudo sobre o Livro dos Espíritos, com a Helena, com a Sueli, com o Netinho e com o Paulo. Logo em seguida, a partir das 10h10, a glândula pineal, certo? Observações importantes, um estudo que o nosso querido Guaraci Silveira está fazendo lá, desde Juiz de Fora, sobre a glândula pineal, dentro do programa Conversando com Você. E aqui temos o grupo lá de Berlim, né? Você tem um contato telefônico, alguma coisa assim, ou Hilda, ou não? Vou pôr o telefone aqui da Joselma, está aqui no meu. Não, é a Naila agora. Aí a Nália, você tem um contato? Aqui, ó, espera aí. Tem dela ou tem a Naila também? Espera aí. Eles estão no grupo da... Tem a Naila também. É que a Joselma ainda está, ela está no nosso grupo, né? Ela participa. Joselma. Mas a Naila é responsável Naila. agora. Né? Deixa eu só ver aqui. Que Naila. Eu vou colocando. Pronto. Naila. Então, vamos fazer a prece? Eu coloco aqui. Deixa eu só colocar aqui o endereço direitinho. Ó, Naila. Tem as duas, né? A Naila. E tem a Josélia. Aí elas estão ainda na Federação Espírita Alemã. Só um momentinho, só, por favor, Hilda. Pronto, esse daí é o da... Aí... Ô, Lu, você se prepara para a prece enquanto eu termino aqui de fazer essa divulgação? E aí você vai logo já se preparando aí para a prece? Pois não, querido. Que aqui tem a Nália, que eu já vou colocar aqui, ó. Também. Josélia, né? Osélia não, Josélia. Não, aí fui eu que comi, certo? Aqui na pressa fui eu que comi o Jota. Certo? E aqui a Nália está aí. Aí sempre lembrar que tem que ter o mais 49, que é o código de área do país, né? Então tem aí da Josélia, deixa eu só colocar aqui, e da Nália também, certo? Contatos lá em Berlim, certo? Muito bem, muito obrigado. E aí nós vamos pedir a nossa irmã Lu, agradecer a você, Hilda, maravilhosa, Lu também, a possibilidade de a gente ter feito esse programa, pedindo desculpa, né, porque os artistas principais não estavam aqui, mas tentamos, dentro da melhor maneira possível, substituí-la. Sei que não foi à altura, mas tentamos, né? Então, por favor, aí, Lu, a prece de encerramento e de agradecimento em nome do Cristo. Bom fim de semana. Bom final de semana.
Mestre Jesus, divino amigo, aqui estamos, Senhor, tentando primeiramente entender a Tua palavra, fazer dela o foco das nossas vidas, fazer que ela se ilumine dentro do nosso ser, para que nós possamos, Senhor, ser um dia as cartas vivas, a sua mensagem no mundo em que nós vivemos, seja lá onde nós nos encontremos, seja no confim do Brasil, na Europa, na Ásia, no Oriente, Senhor. E nós tenhamos sempre Tu como nosso foco, como nosso caminho a seguir. E que a doutrina espírita, sendo esse balearte em nossas vidas de esclarecimentos, essas bênçãos que recaem sobre nós. Que assim seja, Mestre Divino, com a Tua bênção, pedindo permissão para encerrar o trabalho dessa manhã, abençoando todos aqueles que se encontram conosco, que a Sua mensagem, Senhor, seja a nossa festa nesse final de semana. Ser conosco, Mestre Jesus, e que assim seja.